Pronto, entrou. Boa tarde a todos, é com imenso prazer e honra que eu começo mais um diálogos tributários aqui. Diálogos tributários da Comissão de Direito Tributário da OAB Ceará. Com imenso prazer que eu recebo aqui o colega Geraldo Provítera, um colega de longa data, hoje promotor do estado aqui do Ceará, né, um grande amigo que tem tudo a ver sobre o tema em questão, né? Nós vamos falar sobre essa luta, né, do concurseiro, do aluno, do estudante de concurso, que trabalha e tenta lograr êxito no concurso. Então, assim, vou passar aqui a bola para o doutor Geraldo, e dizer a grande satisfação da Comissão de Tributário recebê-lo, né? Ele vai contar um pouquinho da história dele, e depois, né, infelizmente, nosso presidente não pôde comparecer, doutor Gerson Viana, eu vou falar um pouco da minha história de vida também, em como eu consegui conciliar realmente o trabalho, o estudo e lograr êxito em alguns concursos, tá bom? Então, aqui, sigo a palavra que é o meu amigo, né, posso falar assim, que é realmente um amigo de longa data, formamos juntos na Unifor em 2006, já se foram longos, né, 12 anos, né, 14 anos, né, Gerard? E a palavra está com você. Grande abraço, meu amigo. É uma honra. Meu amigo Helder, muito obrigado. Quando eu recebi esse convite do presidente da comissão, doutor Jefferson Viana, que também é um grande amigo, me senti muito honrado e feliz, posto que é um tema bem instigante e que afeta uma gama bastante ampla daqueles que se preparam para concursos públicos e daqueles que ainda não iniciaram. Têm a vontade, mas não iniciaram. É uma pergunta recorrente. Você que também é professor, você e o doutor Jefferson, que são, vou chamar de Jefferson, né? Porque vou tirar aqui os doutores da frente, mas porque são amigos próximos. Você e o Jefferson são referências em preparação e aprovação para concursos públicos difíceis. Então, para mim, ficar nessa banca aqui, compor essa mesa com você e também com o Jefferson, que eu sei que não pôde estar presente por problemas pessoais, mas que com certeza depois vai estar vendo esses vídeos. É um prazer imenso. E a gente recebe muita pergunta, né? Você que é professor, eu, Jefferson, com certeza muita gente chega e diz assim, professor, é possível conciliar estudo com o trabalho? Eu queria muito me dedicar aos concursos públicos, mas eu trabalho. Eu tenho esse sonho, mas eu não tenho como largar o trabalho, ou eu preciso disso ou daquilo. Eu até quero, mas o meu expediente é de 8 horas diária. Enfim, são uma série de questões que sempre nos chegam. E a gente poder fazer esse diálogo aqui para resumir, para trazer uma série de dicas, eu acho que é de grande valia. E, meu amigo, nós temos uma boa parte da nossa história acadêmica em comum, né? Iniciamos juntos na Universidade de Fortaleza, né? Nos formamos juntos, depois passamos um tempo estudando para concurso, chegamos a fazer viagens para provas, e eu diria que... Estudamos em casa, na sua casa, né? Eu lembro. Estudamos, o grupo de estudo aos domingos. Domingo de sol, em Fortaleza. Isso, né? Mesmo. Depois eu vou contar aqui ao final, caso o Helder me permita, qual é o apelido que eu dei a ele durante a preparação para concursos, né? Fica guardado aí para o final da nossa conversa para segurar a audiência. Pronto. Mas durante essa preparação, meu amigo, eu diria que assim, em 75% do tempo que eu estudei para concursos, eu tive que conciliar a preparação para concursos, o estudo com o trabalho. Então, essa é a realidade de uma imensa maioria de pessoas que estão nessa luta, né, que estão se dedicando aos concursos, mas, por outro lado, precisam ter uma renda. Durante um período da minha vida, que seriam esses 25% da minha preparação, eu só estudei exclusivamente. E eu sentia muita falta porque meu fluxo de caixa era negativo, né? Eu advogava, ou seja, tinha mês bom, mês ruim, mas sempre entrava um pouquinho. E quando eu parei só para estudar, porque já estava muito próximo de uma prova, eu senti essa necessidade de ver só, eu senti esse peso de ver só o dinheiro saindo, né? A responsabilidade
aumenta também nesse sentido, a pressão aumenta também nesse sentido. Mas a questão, meu amigo Helder, do estudo, de conciliar o estudo e o trabalho para concursos, passa, a meu ver, inicialmente por um fator inexorável na vida de todo mundo. Não, só queria te interromper para tu falar teu currículozinho antes, só para o pessoal saber realmente seu know-how de tantas carreiras jurídicas que você já participou. Só para antes de tu falar do tema. Tá ótimo, meu amigo, perfeito, perfeito. Já ia correr para entrar em campo, mas antes tem que fazer essa pré-eleção, não Sim, é isso? Tá ótimo, meu amigo. A todos os ouvintes, as pessoas que estão aqui na live, nos seguindo, né, que estão assistindo a essa live, meu nome é Geraldo Laprovitra, eu sou promotor do Ministério Público do Estado do Ceará. Atualmente eu estou na promotoria do júri da cidade de Juazeiro do Norte. Anteriormente, eu ocupei o cargo de defensor público e também o cargo de delegado de polícia, tendo sido aprovado em outros concursos de defensoria pública, como a Defensoria Pública de Santa Catarina, aprovado em alguns concursos para a Procuradoria, mas não cheguei a tomar posse, né? Aprovado não, cheguei a ir para algumas outras segundas fases em outros concursos, de forma que a gente vai nessa estrada concursal, e o doutor Helder, o amigo Helder aí também tem uma belíssima história. Resumindo, um monstro. Tem um currículo monstro. Outro dia, Helder, uma pessoa me perguntou, professor, o senhor foi reprovado em quantas provas? Meu amigo, eu não sei, não faço ideia, mas bote para mais de 50, porque a gente ia fazendo muita prova, né? E você vai adquirindo experiência. Às vezes, quando você começa a estudar, você tem uma certa imaturidade, acho que vai dar conta de tudo em um pequeno espaço de tempo, e não é bem assim. Você precisa ganhar essa experiência de concursos para lograr êxito, e realmente a gente tem a gente pode dizer que a gente é bem rodado com relação a esse tempo. Inclusive, moramos juntos em Manaus, né, também, coincidentemente. Moramos juntos em Manaus. Você como defensor e delegado, e eu como AGU, né, como AGU. Perfeitamente, meu amigo, acho que era o cargo da PFN, era isso, Helder? Não, era Procurador Federal. Procurador Federal. Da AGU. Excelente. Chegamos a dividir apartamento. Define autarquias e fundações federais, né? O ano, se não me engano, é 2012, né? 2012. Acho que foi 2012, 2013. Desde 2014 que eu estou no Ministério Público aqui, que retornei do Amazonas para o Ministério Público do Estado do Ceará. Mas, voltando, e eu agradeço ao amigo pela interrupção, e fique à vontade, meu amigo. Na hora que você quiser puxar um gancho, fazer um detalhe para o nosso papo transcorrer aqui da melhor maneira possível, os apartes estão liberados. Ótimo. Não tem problema. É um papo, né? Um papo sem formalismo, né? Com o cargo público você só exerce, mas você é um ser humano que tem suas nuances e vive a vida. Então, assim, esse formalismo do cargo, eu gosto de sempre deixar de lado, né? Às vezes Perfeito. ninguém acredita que eu sou procurador, mas é porque procurador é uma profissão, mas não muda da pessoa, né? Mas as suas origens, a sua formação como pessoa, como ser humano, independe do cargo que você ocupa, né? Algumas pessoas mudam bastante, mas é bom você ter dar esse aviso aí, né, pro cara o concurseiro aí, quando assumir o cargo, não mude, né? Permaneça na humildade. Permaneça na humildade. Uma primeira dica aí, né, pro povo aí, né? Dica número 1, calça as sandálias da humildade. Porque senão a vida vai lhe dar muita porrada e você vai aprender mesmo a ser humilde na base da força. Sempre tem alguém em cima de você, né? Verdade. Mas, grande Helder, eu vinha falando, meu amigo, do fator tempo. Né? Eu acho que o primeiro tópico que eu gostaria de tratar com os amigos que têm essa necessidade de conciliar estudo e trabalho é o fator tempo. Né? Algo que é inexorável na vida de todos nós, que atinge a todos nós, e durante a sua preparação para concurso, você sempre vai estar levando em consideração o fator tempo. Coloque isso sempre na sua mente. Assim, é o ponto zero.
tudo que eu for fazer, eu vou escolher um livro. Quanto tempo eu vou levar para estudar esse livro? Ou seria melhor um resumo? Quanto tempo eu vou precisar para um resumo? Eu vou precisar estudar um edital, eu vou estudar ele inteiro? Quanto tempo vou levar? Ou eu vou estudar ele de forma estratégica? Quanto tempo eu vou precisar para isso? Né? E eu me lembro que, ainda durante a universidade, no bloco do Escritório de Práticas Jurídicas da Unifor, eu ouvi certa vez um professor falando, e agora eu não vou citar porque me falha a memória, mas ele dizia, só estuda quem não tem tempo. E é verdade isso, de certo modo. Quando você tem um espaço de tempo limitado na sua agenda, para a sua preparação, você dá muito mais valor àquilo. O candidato que tem a agenda livre, ele pode até cometer pequenos deslizes, eu diria assim, de se desconcentrar, de perder um dia de estudo, porque a agenda dele é muito ampla, ele tem tempo demais para fazer tudo, para recuperar durante uma semana, ou para recuperar o estudo perdido durante um mês. Quando você estuda e trabalha, aquele momento que você se senta e vai efetivamente começar o seu estudo, a sua preparação, aquele momento é sagrado. Tem que ser um estudo de qualidade. Então, você vai estar sempre remando contra o fator tempo. Os candidatos, eles formam um universo relativamente... tem algumas desigualdades entre os candidatos, naturalmente. Aquele que tem uma agenda livre, o que só estuda, né, só posso estudar, maravilha, você só está se dedicando ao estudo, fantástico. Ele vai ter, obviamente, mais tempo do que você para se preparar. Isso tem algum efeito? Óbvio. O tempo que ele vai levar para estudar um determinado assunto, um determinado conteúdo, vai ser menor do que o seu. Os pratos da balança estão desnivelados. Como é que a gente nivela esses pratos e, mesmo tendo pouco tempo de estudo ou uma agenda de estudo mais enxuta, você consegue isso? Você consegue tirar essa desvantagem? É através do estudo de qualidade. É aquele estudo focado, é aquele estudo estratégico, é aquele estudo que não perde tempo. Então, o primeiro fator que eu julgo muito importante para quem estuda e tem que conciliar com o trabalho é essa questão do tempo. Um segundo ponto, Helder, que eu gostaria de tratar é que na preparação para concursos públicos, e aí independente de você se trabalha ou estuda, eu sempre digo que existem 3 pilares que são fundamentais para se lograr êxito. E são o equilíbrio emocional, a disciplina, que seria disciplina, comprometimento com aquele plano de vida, e a estratégia. Dentro desta programação, o primeiro ponto, esse equilíbrio emocional, ele é fundamental. Hoje em dia, você estudar para concurso é algo que desgasta muito, é algo que te cobra, muitas vezes, saúde, é algo que te cobra um preço caro, né? Então, você tem que estar bem equilibrado, você tem que ter, por exemplo, a ansiedade, que eu digo sempre em rédeas curtas, né? Saber trabalhar, a ansiedade é normal, mas ela não pode ser um impeditivo para que você consiga seus objetivos. Ansiedade demais vai te atrapalhar muito. Então, você tem que ter esse controle, esse emocional, se sentir motivado, ter aquela motivação, aquela gana. Eu não sei de onde é que você vai tirar a motivação, porque seguir uma rotina de estudos é cansativo. Eu tenho uma dica aí, puxando esse gancho de onde vai tirar a motivação. Diga. Eu acho que você fazia também. A gente pegava o salário, né? A gente dava o valor lá do salário, e em todo canto da casa, e tu acordava e via lá o salário e queria ganhar aquele salário e ia correr atrás, né? Pelo menos ia correr atrás. Você é isso mesmo, sua motivação, você vai passar longas horas sentado, debruçado sobre livros. Isso é algo prazeroso? Pode até ter que alguém que diga isso, mas, de certa forma, é maçante, é cansativo. Então, a sua motivação pode estar no contra-cheque, pode estar no salário, pode estar... eu tinha uma aluna que a grande motivação dela era se divorciar.
Ela dizia, oh, mas você não precisa passar num concurso para sair de um relacionamento abusivo, ou um relacionamento que você não quer mais nela. Não, mas eu só saio daqui quando eu passar o meu concurso. E ela passou, foi morar em outro estado bem longe. Não queria sair lisa, né, Vera? Não queria sair lisa, né? Queria sair já não queria sair lisa. Apagar as farras das festas. Isso. E ela conseguiu o objetivo dela. Tem gente que tem um objetivo que é dar uma vida melhor para os seus filhos ou poder ajudar os seus pais. Ah, eu tenho um menino que quer fazer um intercâmbio fora, ou eu tenho um pai já idoso que tem problema de saúde e precisa. Então, assim, pode ser uma motivação acadêmica, eu quero passar no concurso porque eu vejo que academicamente ali pode ser uma motivação social, quero contribuir para a sociedade. Não sei de onde é que você vai tirar essa sua motivação, mas ela é fundamental. E o trabalho, você trabalhar... motivação, né? O cara que tem desejo, tem sonho de ser um juiz, um promotor, um procurador, Sim. Um delegado, que quer queira, quer não, você tem um certo poder e você realmente é prazeroso. A gente escolheu nossas carreiras por vocação, a sua e a minha, com toda certeza, eu sei disso. É prazer. Você, segunda-feira, você não acorda chateado, você acorda feliz para ir trabalhar porque é o que você gosta de fazer, né? Fazer o que gosta é muito gratificante, né? Perfeito. E nesse ponto do equilíbrio emocional, eu vejo que o trabalho, você exercer uma atividade, ele é muito bom, sabe, Helder? Do jeito que você tem que conciliar trabalho com estudo, o trabalho vai te roubar, vai te tirar horas de estudo, mas ele vai te dar uma segurança emocional, ele vai te dar uma segurança, de certa forma, às vezes, e vai te dar uma segurança financeira também. Com certeza. Veja bem, viajar custa, né? Viajar leva custo, passagem, inscrição. Eu me lembro que eu sempre, graças a Deus, né? Eu vou falar mais na frente, desculpa interromper, Gera. Mas como ficou esse debate-bola aqui, esse assunto? Sim, fique à vontade, meu amigo. Eu me lembro, quando eu passei procurador, até com o doutor Jefferson aqui, nosso presidente, nós passamos junto lá em procurador do município de Aracaju, eu comprei a passagem, Gera, por incrível que pareça, em 36 vezes. A Gol fazia esse pacote 36 vezes, tinha um cartão da Gol na época, isso aí 2008, 2009, e eu comprei em 36 vezes. Eu acabei de pagar a última prestação da minha passagem no dia que eu pedi a exoneração do cargo. Então tem isso, cara, dividindo, viajando, quando a prova é mais próxima, vai de ônibus, quando não dá, parcelando a passagem de avião em 36 vezes, dividindo... quarto de hotel com o companheiro que ronca, que você não consegue dormir, mas dividindo o táxi, o concurseiro se ajuda nesse aspecto, né? E você trabalhar te dá essa segurança financeira. Você já está num primeiro degrau. Você já está num primeiro degrau da questão empregatícia, eu diria assim. Você não está sem nada. Pode não ser o que você almeja, pode ser o que você almeja esteja lá em cima, no final da escada, mas você não está no solo, você já subiu um degrau. Então, isso trabalha muito o emocional. Algumas pessoas me dizem, e eu sentia isso quando eu trabalhava e estudava, uma sensação também de utilidade. Eu sei que estudar é algo extremamente útil, não me interpretem mal, para quem só estuda, é como se fosse realmente um trabalho, mas às vezes, aos olhos às vezes de parentes ou de amigos, tá só estudando, né? E quando você trabalha, você tem ali uma sensação de realização, de estar contribuindo, de estar efetivamente produzindo algo. Não que o estudo não seja, mas é apenas uma sensação. Então, essa questão do trabalho também age de maneira fundamental no equilíbrio emocional. Um outro ponto, e aí seria o segundo pilar que eu citei, equilíbrio emocional, e aí vem a disciplina e o comprometimento. Nesse ponto, meu amigo, eu queria chamar a atenção daqueles que estão nos assistindo, porque não existe margem para erros. Quando você tem uma rotina de estudos com a carga horária reduzida, a sua disciplina tem que ser redobrada. O seu comprometimento com aquilo também tem que ser bastante alto. Veja bem, estudar para concursos é um investimento. Se eu coloco um valor num banco, se eu boto R$100 no banco, daqui a um certo tempo eu quero tirar no mínimo R$101. Senão não valeu a pena eu colocar meu dinheiro ali. Você já tem o tempo que você passa no seu trabalho.
o seu tempo livre, que é o tempo que você usa para lazer, convívio familiar, enfim, suas atividades particulares, você vai sacrificar uma parcela desse seu tempo livre em prol de um projeto futuro. Ou seja, você vai estar sacrificando demais. É tempo que você não vai estar com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva. É tempo que você não vai estar nas farras com seus amigos. É tempo, às vezes, que você não vai estar curtindo seu filho. É tempo, às vezes, que está a família toda lá no churrasco e você, no final de semana, se preparando para concurso. Ou seja, você está colocando muito. Eu não falo nem, você citou aí os custos, vamos dizer assim, os custos operacionais de uma preparação para concurso, mas você investir tempo também é um valor muito alto, e é um valor que você não recupera, né? Aquele tempo que você está estudando, depois não volta. Vai melhorar a sua condição, sua vida, enfim, uma série de fatores, mas aquele tempo não volta. Então, você tem que ter essa disciplina e esse comprometimento. Se pergunte, eu quero passar? Se a sua resposta for afirmativa, você está no mesmo bolo de todo mundo. Todo mundo que está preparando para concurso quer passar. Eu quero muito passar? Sim, se a sua resposta for afirmativa, você já reduz um pouco esse número de candidatos. Agora, se você quer passar mais do que tudo, aí sim você está concorrendo, meu amigo. Você realmente está colocando aqui como um projeto da sua vida. Você está colocando ali como uma prioridade. E aí sim, você vai estar se alçando a um nível de conseguir essa sua aprovação. Então, a disciplina e o comprometimento são extremamente importantes. E essa questão da disciplina passa também por uma compreensão familiar. A gente não consegue se isolar numa bolha, né? Às vezes, os familiares, não é por nada, mas é porque convivem com a gente, necessitam, o ser humano gosta dessa interação, do bate-papo, do contato físico de ir ali, não entende que a pessoa está estudando lá no quarto. E aí bate, só um cafezinho, vamos tomar um cafezinho aqui, vamos fazer aqui. Eu falo incompreensão, não compreensão. Incompreensão familiar, né? Que é o normal, né? Normalmente o familiar não te entende, e pelo menos no meu caso, né? Não compreende que aquela tua dedicação é para algo a mais e que tem que se dedicar, porque é muita gente. Se você não dedicar, você não passa. Entendeu? Ainda mais se você trabalha. Você realmente, aquele tempo que você está falando de lazer, que você usava para sua família, você tem que realmente sacrificar em prol de algo melhor. E, pessoal, vale muito a pena. São 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos que você vai viver 80 anos, que são 5 anos perante 80 anos. Então, vale muito a pena estudar. Perfeito, meu amigo, perfeito. Então, eu digo que nessa preparação, nessa questão, converse antes, converse com a sua família. Eu tô querendo, muitas vezes, se você é um projeto conjunto, é você que vai estar ali suando, é você que vai fazer a prova, mas é um projeto que não deixa de ser um projeto conjunto, um projeto familiar. Converse, eu vou precisar deste tempo, eu vou precisar me isolar, eu vou precisar disso, daquilo, de um período de concentração, né? Outro fator importante, se você não tem um ambiente bom em casa, busque um ambiente correto de estudo, busque uma sala de estudo, uma biblioteca, um ambiente que realmente o seu estudo seja de qualidade. Eu morava em Manaus e você chegou a dividir apartamento durante um certo período, eu tinha um gabinete fantástico lá em casa, com iluminação perfeita, ar-condicionado, cadeira boa, tudo perfeito. E eu não conseguia estudar em casa. Eu dirigia 10 quilômetros para ir para uma biblioteca, porque lá sim eu tinha o meu estudo de qualidade. A parte sobre isso, Geraldo, é até, assim, pelo menos para mim, eu gostava disso, de mudar de canto de estudo. Eu acho que na minha cabeça funcionava melhor isso. Começava a estudar num canto do meu apartamento, eu morava na minha época com minha mãe, começava no meu quarto, ia para o quarto do meu irmão, ia para a sala, ia para a cozinha, porque para mim eu acho que dava uma mudança de área, você ganhava algo melhor para você estudar. E isso, aí eu fiz esse rodízio dentro de casa, e depois passei para bibliotecas e mudei dentro das bibliotecas, que eu acho que realmente me dava algo a mais, essa mudança, novos ares, não sei se me motivava mais. Eu acho que isso aí, pelo menos para mim, funcionou. Para mim, tinha um aspecto muito importante. Eu percebi isso quando eu estava estudando no meu apartamento e eu parei de estudar para passar uma vassoura em casa, para varrer a casa. E aí eu dei aquele estalo, pelo amor de Deus, isso daqui
pura vontade de não estudar, porque é uma coisa, se fosse assistindo um filme, dormir, comer uma pizza, tomar uma cerveja, mas para varrer a casa, pelo amor de Deus, eu estou procurando qualquer desculpa para não estudar. Casado, né, Gera? Hoje é obrigação, né? A mulher manda. Hoje é obrigação, na época eu não era. Hoje seria algo que ia agradar bastante. Mas eu sempre tive assim, muita motivação, eu sempre tive uma necessidade social de encontrar outras pessoas, de me relacionar com amigos, de sair, de bater um papo. E quando eu ia para a biblioteca, eu estava tendo uma dupla vantagem. Eu estava estudando e me concentrando melhor. Eu era um ambiente que não era minha casa, não tinha fatores de distração da minha casa, e eu conseguia ter uma certa vida social. Eu estava ali vendo outras pessoas que estavam na minha mesma situação, que também tinham projetos parecidos, que aspiravam a objetivos parecidos com o meu. Você também tem um intercâmbio de informação. Você tem a pessoa, eu tenho esse livro aqui, dá uma olhadinha, vê esse material, vê aquilo, me tira uma dúvida, vocês viram essa questão, vocês viram essa prova, saiu esse edital. Então, você também tem esse intercâmbio de informações que é muito bom na preparação para concurso. Outra questão que eu tiro, meu amigo. É demais, né, amigo? Mas como eu acho que estou interrompendo muito, né? Não, de forma alguma, eu faço questão que você me interrompa. Essa questão também eu acho que você conviver com outras pessoas que estão na mesma situação é bom para você sair desse, coitado de mim, eu sou um pobrezinho, não passo, mas vai ver, você vai conviver com várias pessoas que estão na mesma situação e estão rindo. A maioria mais lascado do que você. Como é que é? A maioria, às vezes, mais lascados do que você. Que não estava nem passando nas primeiras fases, não passava em nada, tirava pontuação baixa em prova, mas estava ali. Então você passa a perceber, opa, peraí, eu não posso reclamar, eu tenho que batalhar, estudar. Verdade, meu amigo, melhora muito essa questão do vitimismo, né? Eu sou um injustiçado, eu não estou conseguindo isso e aquilo. Quando você entra numa biblioteca grande que tem mais 100, 120, 150 pessoas iguaizinhas a você, meu amigo, então, cada um ali não desmereço a luta e as circunstâncias de ninguém, mas cada um tem seu peso e sua cruz a carregar, né? Então, assim, vamos parar, às vezes, de reclamar e botar a mão na massa. Outro ponto interessante dessa questão da disciplina são os fatores de distração, né? Então, assim, redes sociais hoje eu elenco como fator número 1 de distração. E isso atrapalha demais. Você tem que lembrar que você é um concurseiro, um concursando diferenciado. Graças a Deus, na nossa época não tinha, né, Geraldo? Graças a Deus que na nossa época não tinha, graças a Deus. Pois é. Não, mas mesmo assim já tinha o WhatsApp, ou então as conversazinhas que você ia mandando ali. Eu resolvi esse problema. Eu tinha um celular daqueles de bateria infinita, chinês, que cabe 5 chips, e tem uma lanterninha. Esse era o celular que eu levava para a sala de estudos. Quem quisesse me contactar numa emergência, ele ia tocar, e por incrível que pareça, nunca tocou. E eu deixava o meu celular com redes sociais, essas coisas em casa. Morte, né? Hoje em dia só liga para morte, né? Morte, nem aniversário, só para morte mesmo. É isso mesmo. E ele nunca tocou, sabe? Então, assim, era um fator de distração, era algo que me aumentava a minha ansiedade, porque realmente as redes sociais, elas têm esse gatilho de ansiedade, ela ativa gatilhos de ansiedade, né? Funciona até como uma certa droga no nosso sistema neurológico, ativando dopaminas, uma série de coisas que você fica ali querendo mais likes, querendo mais interação, querendo mais, enfim. E isso não é possível desse tipo de estudo que nós estamos conversando aqui. Tá certo que quem tem assim uma agenda diferenciada, só estuda, dá para parar uma horinha ali, eu vou conversar no WhatsApp, no Instagram, vou enfim, olhar minhas redes sociais e vou voltar para o estudo. Mas quem não tem tempo a perder, tem sim que evitar ao máximo esse tipo de distração. E um último fato que eu gosto de tratar nessa questão relativa à disciplina é o horário do estudo. Eu sei que tem muita gente, a maioria das pessoas, e isso é um estudo científico, são pessoas que gostam de estudar e trabalhar de dia. Uma parcela menor se adapta
mais ao estudo nas madrugadas, à noite. De certa forma, como o seu estudo vai ter que ser um estudo de qualidade, em havendo possibilidade, o que eu sempre indico é busque estudar antes do trabalho. Busque estudar quando a sua mente está fresca, quando você teve o maior intervalo de descanso que nós temos entre um dia e o outro, é o horário de sono. Então, se você conseguir, depois desse horário que você dormiu, acordar mais cedo e estudar antes do trabalho, você vai estar usando ali a sua cabeça, as suas primeiras energias para você ter esse estudo de qualidade. Sem falar que existem estudos clínicos que apontam que ao final do dia, decorridas tantas horas, 10 horas, por exemplo, que você já acordou, o seu cérebro está muito mais propício a recapitular as informações aprendidas durante o dia do que adquirir novas informações. Então, esse período no final do dia, que seria depois do trabalho, quando você chega em casa, por exemplo, eu sempre digo que é o horário das questões, é o horário da revisão, é o horário desse tipo de estudo. Né? Se você conseguir estudar um certo período antes do trabalho, se o seu trabalho tiver uma maleabilidade, se você tiver como organizar melhor seus horários de trabalho, busque colocar seu estudo antes do trabalho. E no final, quando você chegar em casa, você vai recapitular. E nos finais de semana, lembre-se, vai ter um pouco de estudo, obviamente. Um pouco não, geral, acho que muito, né? Acho que não, muito. Tem que recuperar muito. O tempo da semana. Sobre essa questão, Gera, do horário, né? Virou até um know-how do mercado financeiro, né? O 5 a.m. Club, né? O pessoal acorda às 5 da manhã para fazer atividade, você lê, porque naquele momento lá, eu também fazia isso, mas na época não tinha nada de 5 a.m. Club, né? Não existia esse modismo, essa questão de dar um glamour para isso. Eu acordava às 5 da manhã, e mesmo que você trabalha de 8, de 9, você acordando 4h30, 5, você consegue estudar 3 horinhas ali, que vai, e a sua cabeça está muito fresca, a sua cabeça está zero problema, está acordando, agora você está realmente, a mente está aberta para absorver todo o conteúdo, uma linha que você entrar, uma linha que você vai aprender. Então, assim, realmente, eu aconselho também, era o que eu fazia, embora, graças a Deus, eu trabalhava no TJ, trabalhei sempre, depois quando eu falar minha parte, eu vou falar, sempre eu trabalhei e estudei, não existia a opção de não trabalhar. Então, mas eu trabalhava no TJ, entrava de 1h da tarde, então, assim, realmente tinha a manhã toda para estudar. E acordava realmente mais cedo, né, sozinho ali, em silêncio total, realmente você está muito concentrado para aprender. E eu fazia muito isso e realmente aprendia, né, e eu acho que também aconselho, né, você acordar mais cedo e estudar, mesmo se você é advogado, que entra em escritório de 8, 9, realmente os escritórios são mais maleáveis na entrada, né, e realmente começa a pegar 10 horas, 11 horas, né, as primeiras reuniões de 9, então dá para estudar tranquilamente ali, acordando cedo, e estudando ali em 4 horinhas já no dia, que já é bem suficiente. E é um hábito que você leva para a vida. Com certeza. Hoje em dia, nos estudos do trabalho, eu atuo na promotoria do júri, então, às vezes, acordo 5 horas, vou recapitular, olhar ali alguns detalhes, ouvir os áudios dos interrogatórios, ver o que é que pode ler, buscar alguma coisa que eu vou falar durante o julgamento. E durante a pandemia, que a gente ficou em home office, como eu tenho um filho pequeno em casa, era o horário do descanso. Né? Ali de manhãzinha cedo era o horário de ter um pouquinho mais de silêncio, conseguir se concentrar melhor, de forma que é um hábito muito bom, você está realmente descansado e vale muito a pena, se houver possibilidade, investir nesse tipo de estudo, nessa estratégia de estudo. Mas, meu amigo, vamos percorrer, vamos avançar. Eu tinha falado da questão do equilíbrio emocional, da disciplina, comprometimento, e agora vem o terceiro pilar, que é o pilar da estratégia. E esse pilar é extremamente importante. Eu diria, até a frase de um colega meu aqui do Ministério Público do Estado do Ceará, que é também professor para concurso, ele diz que você tem que saber a extensão de um oceano, mas é na profundidade de um copo d'água. Ou seja, a sua estratégia de estudo tem que ser muito bem feita. Você não tem tempo a perder, você não tem como
se ir para grandes manuais, ou perder muito tempo, investir tempo em muitas videoaulas. Diga, meu amigo. Se for na medicina, é como se fosse um generalista, né? O dia do médico 18, né? Lembrando, parabéns a todos os médicos. Se fosse a medicina, você tinha que ser um generalista e não um especialista. Perfeito, meu amigo, perfeito. Você, primeiro, nessa sua estratégia, você vai ter que pegar o mapa da mina. O mapa da mina, nos concursos, é o edital. Você vai ter que estudar, antes de você ler a primeira linha de princípios do direito administrativo, teoria geral do crime, antes de você pegar qualquer conteúdo, você vai estudar o edital. Você vai estudar todos os detalhes do edital, você vai estudar a banca, aquela banca examinadora, a FCC, CESP, SEBRASP, qual é o estilo, o que é que ela cobra, como foram as provas anteriores desse cargo que eu quero. Em direito constitucional cobra muita doutrina, mas agora está cobrando mais jurisprudência nas últimas provas. Penal veio muito lei seca. Então, fazer esse levantamento, fazer um raio-x, que eu digo assim, das provas, buscar esses temas, quais são os temas mais cobrados. É importante saber tudo? Sim, mas alguns temas você, obviamente, vai ter que saber bem mais. Então, montar essa estratégia é muito importante. Montar um cronograma de estudo onde você troque as matérias, onde você dê estímulos novos ao seu estudo. Eu vejo muita gente cometendo um erro básico, eu vou primeiro esgotar constitucional, aí eu vou esgotar administrativo, eu vou esgotar penal, processo penal. Quando você esgota constitucional, se eu lhe perguntar o nome do primeiro capítulo, você nem se lembra mais. Então, você dá novos estímulos. Eu sempre gostava de conjugar matérias nada a ver. Se eu estava estudando constitucional, quer dizer, constitucional tem a ver com tudo, mas, por exemplo, se eu estava estudando penal, eu ia estudar tributário. Se eu estava estudando processo penal, eu colocava um ambiental, Código de Defesa do Consumidor, enfim, fazia esse mix, botava 2 matérias, geralmente, por dia, para dar estímulos novos. Montava uma estratégia bem elaborada. Selecionar o material. Você tem menos tempo, meu amigo. Então, você feito esse raio-x, feito esse levantamento de como funciona a banca, como foram as provas anteriores, quais são os assuntos que mais caem, você vai dar prevalência a eles. Um ponto importantíssimo, lei seca. Professor, eu não gosto de estudar lei seca, eu acho muito chato, muito maçante. Lamento, você não vai passar. É importantíssimo o estudo da lei seca. E isso numa primeira fase, mais ainda. Porque as bancas adoram, porque as bancas são taradas por lei seca, porque elas têm pacto com as editoras que publicam o Vadmex. Não é isso, não, é que elas são pragmáticas. Hoje em dia, uma primeira fase de concurso público tem mais de 10 mil candidatos, 15 mil candidatos, tem concurso aí chegando a 20 mil. Né? Se você pegar o concurso como Polícia Rodoviária Federal, aí o número explode. E alguns concursos da área jurídica, todos os candidatos estão aptos a manejar recursos, a entrar com ações contra a banca examinadora. Então, para onde é que ela corre? Ela corre para a lei seca na primeira fase. Ela faz essa peneirada com a lei seca, porque ali não tem questionamento, ali as chances de você ter uma judicialização numa primeira fase reduzem-se bastante. Então, invista em lei seca. Vamos lá, qual é o material que eu vou estudar? Doutrina. Qual é a doutrina? Eu vou comprar aquele livro, manualzão, bonito. Eu amo meus livros, adoro eles têm um cheiro maravilhoso, ficam belíssimos na estante, mas muitas vezes eles não são práticos para o estudo de concurso. Compre como passar, Vera. Compre como passar. E quando passar, você vai precisar. Quando passar, você vai precisar demais. Aí você vai lá, vai no assunto, dedica-se horas, dedica semanas, meses no assunto, vai para a parte acadêmica para aprofundar mais, mas no concurso não é isso. Helder, às vezes a pessoa precisa ter uma noção na cabeça, você não está estudando para ser procurador do Estado, você não está estudando para ser juiz, para ser promotor, para ser defensor público, para ser delegado. Para passar no concurso de delegado, você não precisa estudar todo dia de preto, não. Você está estudando, meu amigo, para passar em uma prova de juiz, de delegado, de promotor,
de defensor público, de procurador do Estado, da Advocacia Geral da União. É diferente. A sua preocupação é passar conseguir atingir aquilo que a banca está lhe demandando, conseguir uma boa pontuação. Então, às vezes, eu vou estudar para promotor, para o cargo de promotor de justiça ou para delegado, eu vou investir só em penal e processo penal, eu vou gostar só disso, vou trabalhar só com isso, não, existe uma série de outras matérias acessórias que vão ser cobrados, não tem muito a ver com o dia a dia, são questões de você fazer, através da meritocracia, uma seleção de candidatos, não é um teste para ser promotor, é para passar em uma prova de promotor. Então, existe essa diferença. Pegue aquele grande manual, eu sempre digo isso para os meus alunos, pegue aí seus grandes manuais e coloque no meio da sala, um em cima do outro. Olha o tamanho que fica 1,5 metro de altura. Quanto tempo você vai levar para ler isso? 1 ano? 1 ano e meio? É muito mais vantajoso você ter um material enxuto, um resumo, algo objetivo, que você consiga ler várias vezes. É muito melhor você ter acesso àquela informação durante várias vezes do que ver só uma única vez num material muito profundo. Outro ponto, Helder, que eu vejo é que hoje em dia, infelizmente, nós temos assim uma legião de especialistas em princípios e teorias gerais. Toda vez que a pessoa é reprovada, ela volta para a estaca zero. Ela volta para o começo do edital. Não passei nesse concurso, vai sair outro, vou começar do zero. Não, você parte de onde você parou. O estudo ele tem que avançar. Você não tem tempo para ficar sempre voltando ao início. Aquela matéria que está lá no final do edital, a questão dela na primeira fase, por exemplo, vale igual daquele assunto que é super importante para a carreira. É a mesma pontuação. Então, tem que ter essa sequência, tem que ter esse avanço. E o material correto é muito importante. Eu digo o seguinte, vá pelo resumo. Vá no resumo. Professor, mas se cair uma questão dessa, porque eu vi uma prova que teve a pergunta tal, que trouxe uma teoria alemã sobre esse assunto. Isso daí, muito provavelmente, a imensa maioria dos candidatos vão errar, inclusive você. Não tem problema. O importante é você saiba o básico primeiro, saiba o básico. Se você está estudando um assunto, e eu fazia muito dessa forma, eu estudava pelos meus resumos, quando eu não aprendia um assunto, aí eu pegava aquele assunto específico e ia para uma sinopse. As sinopses, pelo menos na época que eu estudava, eram sinopses de verdade. Hoje em dia, as sinopses já estão virando mini livros, né? Mini manuais, porque estão se avolumando, estão ficando, as da Juspodium já estão engordando a cada edição, já está até perdendo um pouco da finalidade de uma sinopse. Mas eu fazia isso, eu não entendi um assunto, pelo meu resumo, fui resolver as questões e errei, aí eu vou para onde? Eu vou para a sinopse. Eu cheguei na sinopse, não aprendi, mesmo assim não estou errando as questões, só aí, nesse terceiro momento, é que eu passava para os livrões, para os manuais, de forma que eu seguia uma escada, onde eu só aprofundava, só passava para o próximo degrau, para o degrau abaixo, quando realmente era necessário. Quando o assunto era ok, ia realmente só pelo resuminho, pela lei seca, pela resolução de questões. Então, você tem que ser objetivo, montar essa estratégia, escolher o material certo, resolver muita questão, técnica de resolução de provas, resolve a prova e depois vai estudar a tua prova. Faz isso, porque aí tu vai ver onde que está os erros. A resolução de questões é interessante, Helder. E aí me interrompe, eu não sei se eu estou sendo muito verborrágico aqui, falando demais, mas é porque é um assunto muito empolgante. Inclusive, os comentários, Gera, são excelentes aqui. A Ângela Teixeira falou, professor Geraldo, grande contribuição, né, falou que excelente inspiração, tá levantando muitos elogios. Pode continuar. Obrigado, meu amigo. Inclusive, essa questão de resolução de questões, o nosso cérebro ele tem uma característica evolutiva, eu diria assim, de ele captar informações e manter informações que ele tem uma utilidade prática. Um tempo atrás, eu aprendi a receita de um bolo, era um bolo simples, até porque eu sei muito pouco de cozinha, mas eu segui a receita e saiu. Saiu mais ou menos, mas saiu o bolo. Na pandemia também eu virei meio que um cozinheiro aí, viu? Cozinheiro de YouTube. Essa pandemia todo mundo... trouxe vários cozinheiros aí de YouTube aí nesse período aí, né?
Isso mesmo, meu amigo. Muita gente aprendeu muita receita através do YouTube e eu me aventurei também. Segui a receita, deu relativamente certo. Não fiz mais, não fiz mais. Se você me perguntar hoje se a farinha era com fermento, sem fermento, se levava, não sei, não dei sequência à utilidade prática disso para mim. E a resolução de questões funciona muito bem com isso. A resolução de questões vai dar uma utilidade prática para aquela informação. Muitas vezes você atua numa área... Se permitir, só um ganchinho de resolução de questões. Claro, claro, fica à vontade. É incrível, né? A questão que você erra, não sei se contigo você teve a mesma situação, a questão que você erra, você absorve mais, né? Depois que você vai conferir o que foi que errou tal, você absorve mais do que a questão que você acerta. Não sei se você passou pela mesma situação. Sim, aquele estudo ativo, né, de ir buscar a resposta, de saber por que errou, por que as outras estão corretas, por que essa que você marcou estava errada. Então, você ir atrás, você ter uma atitude ativa, é muito importante. Ou seja, ela dá essa utilidade prática. Né? Eu vou dizer assim, qual a utilidade prática de uma debênture para a imensa maioria das pessoas? Zero. Você nunca viu, não sabe para que é que funciona, como é o procedimento, enfim. Depois que passa, você começa a saber que é investimento. Que... Isso. A diferença de uma debênture incentivada e tal. Mas ali na hora do concurso, meu amigo, você precisa fazer as questões. A lei das SAs, que às vezes é muito cobrada, é uma lei gigantesca, maçante, complexa. Não, você precisa saber ali o que mais cai, você vai dar uma utilidade prática para aquilo através da resolução de questões. Sem falar que a resolução de questões funciona também como método de revisão e também ajuda a você ter esse parâmetro de você estar aprendendo ou não, se você necessita aprofundar ou não um assunto. Lei seca, escolher o material doutrinário correto, os resumos. Não precisa você resumir o manual. Eu já cheguei a ver em bibliotecas a pessoa com o livro do Renato Brasileiro, que tem 2.000 páginas, ele resumindo. Meu amigo, você vai levar uma eternidade para resumir. Na Copa de 2050. Vai acabar na Copa de 2050. Existem cursinhos. Na nossa época tinha pessoas que degravavam as aulas do cursinho e rolavam esses materiais. Alguém já fez isso. Né? Seja um cursinho, seja algum material que esteja aí open source, né? Disponível gratuitamente nessas pastas que tem na internet. Consiga isso e vá fazendo seu próprio material, um material enxuto, mas que vai ser comentado por você. Alterou algo, você risca lá. Mas agora saiu uma nova jurisprudência, cola essa jurisprudência, bota um papel no meio, enfim, vai, você mesmo, comentando o seu material. Não existe material perfeito. Nem o maior manual ou o menor resumo, nenhum vai ser imune a críticas, até porque o nosso direito brasileiro é muito fluido. Toda semana tem uma jurisprudência nova. Basta isso para seu material, que acabou de ser publicado, que chegou essa semana na livraria, ele já está desatualizado. Então, muito melhor do que você pensar que existe um material perfeito, é você ser a pessoa que vai complementar o seu próprio material. E confie no seu material. Pelo amor de Deus, tenha fidelidade pelo menos ao seu material, porque os concurseiros, e hoje em dia tem uma quantidade infindável de material, ele é um pouco acumulador. Ele quer ter tudo, ele quer ter 10 livros ali, 10 materiais de penal, 10 de processo penal, constitucional, administrativo, tributário, enfim. Não, confie no seu material e siga com ele. Não adianta ficar mudando a cada semestre, a cada ano, pegar um material novo. Aquele material você já grifou, você já fez anotações, você já teve uma acomodação visual, você já sabe, esse assunto eu não sei onde é que está, eu não sei qual é a resposta, não, mas eu sei que esse assunto está no canto tal, tinha uma tabelinha. Chama feeling jurídico, você tem aquele feeling jurídico da prova, você está em dúvida, mas lhe surge da memória uma página do material e você consegue acertar. Chutei certo, né? Mas será que foi um chute mesmo? Não, você tem
alguma memória sobre isso, né? E tendo abordado lei seca, a questão dos materiais, da doutrina e a questão da resolução de questões, para complementar isso, você vem com o estudo jurisprudencial e das súmulas. Então, fazendo... Lembrando que as notícias e os informativos, né, Gera? Porque às vezes não tem a notícia, mas tem no informativo e vice-versa, né? Perfeito. Hoje em dia nós temos alguns sites, por exemplo, é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, porque me ajudou demais, o professor Márcio André, do site Dizer o Direito. Tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando tomei posse na Defensoria Pública do Amazonas, ele estava presente. E facilita demais, tem um informativo resumido, ou seja, você lê o resumido e aprofunda nos temas que você necessita mais, então tem para todo tipo. Hoje em dia eu acho que, Helder, meu amigo, o estudo para concurso ele democratizou demais. O acesso às plataformas digitais possibilitaram que pessoas que estão longe dos grandes centros sociais tenham à sua disposição os mesmos recursos daqueles que estão... Se não me engano, né, Gera? Barateou também o preço, né? Eu acho. O preço barateou, ficou mais acesso. Existem cursos que oferecem cursos sociais, ou seja, se você está desempregado e consegue comprovar isso e está recebendo um determinado tipo de auxílio, ele te fornece um material de graça. Existem cursos que estão fazendo isso. Existem materiais disponíveis de graça na internet, existem páginas oficiais que disponibilizam também muito material, de forma que tem como se preparar bem, também economizando. Então, esses seriam, assim, os elementos que eu gostaria de tratar nessa questão da preparação para concurso público, para os alunos que têm que conciliar com o trabalho. É possível. No meu concurso do Ministério Público, a imensa maioria dos aprovados tinham que conciliar estudo e trabalho. No meu concurso da Defensoria Pública, idem, de delegado de polícia, também. Não é... Tem uma exceção que já começa... A regra é essa, né, Geraldo? Acho que a regra é o trabalhador que está passando, né? A regra é essa. Tem uma quantidade pequena de candidatos que em pouco tempo conseguem alcançar seu objetivo final. Mas essa é a exceção. O normal é você ir para um primeiro degrau, depois você adquire mais experiência, mais maturidade, vai para um segundo degrau, depois você vê que você dá mais tempo de estudo, chega onde você queria, e às vezes quando você chega onde você queria, você vê que aquilo não é o que você quer e vai voltar para estudar. Se permitir a recondução, né? Se permitir a recondução. Se permitir a recondução, Ou então fazer outro concurso, né? Então, tem muito isso. Então, é possível, tem como, existe a forma correta de estudar, existe a estratégia adequada para esse tipo de estudo. Se prepare bem, tenha disciplina, tenha equilíbrio emocional. O estudo ele é uma sequência. Você, no primeiro dia, vai ser muito ruim, no segundo dia vai ser um pouquinho menos, não vai ser tão ruim, e assim vai melhorando, até que você entra no automático. Sua preparação entra no automático. Eu costumo citar que a primeira vez depois que eu tirei carteira, que eu entrei num carro para dirigir sozinho, sem o professor da autoescola, você ajeita o retrovisor, olha para um lado, você anda o tempo todo olhando para os retrovisores para cá, vê se está passando a marcha no canto, hoje em dia é tudo automático, mas vê se está passando a marcha no canto correto. Depois você dirige no automático, você não sabe nem como saiu do ponto A e chegou no ponto B, dirigindo e fazendo várias outras coisas, porque aquilo está no automático. Com a disciplina, com a organização, com a estratégia, você vai fazer que aquele estudo diário vire uma rotina. E isso vai tornar... Cortou, Geraldo, cortou. Voltou agora? Voltou. Ótimo. E aquilo eu não vou dizer que vai tornar o estudo mais prazeroso, mas você ter uma boa disciplina e uma boa estratégia vai tornar o estudo suportável. E você vai dar conta sim, você vai conseguir seu objetivo e vale muito a pena. Como você mesmo citou, Helder, que são alguns anos da sua vida em prol de você conseguir uma realização profissional, uma realização pessoal, algo que vai te acompanhar para o resto da vida. Invistam,
vai ser difícil. Ninguém aqui está prometendo milagres, obviamente, mas é possível. Meu amigo, essa seria alguma das palavras que eu gostaria de deixar aqui para todos que estão acompanhando a nossa live. Obrigado, Geraldo. Em nome da Comissão de Direito Tributário da OAB Ceará, nós agradecemos sua participação, que foi inspiradora, foi eloquente, foi pontual, foi neufrágico, ou seja, foi uma participação muito boa, realmente retratou, e eu acho que trouxe luz para esses advogados, para essas pessoas que trabalham e conjugam o estudo, porque realmente é possível, né? O tempo aqui a gente está um pouco apertado, mas eu vou tentar falar um pouco minha parte, viu, doutor Geraldo? Que eu acho que eu vou acrescentar algumas coisinhas e falar que eu sou prova viva, né, agora falando de mim em particular, que dá perfeitamente para conciliar o estudo com o concurso, com o trabalho, com o estudo, né? Eu tô 37 anos, amanhã eu faço 38, Gera, tá? Meus parabéns, meu amigo, antecipado aqui. A idade, mas eu, graças a Deus, você deve ter conhecimento disso, eu passei no TJ com 20 anos de idade, com o TJ para assistente. Então, sempre, eu estou com praticamente 18 anos de serviço público, então sempre eu conciliei trabalho com estudo, né? Sempre conciliei trabalho com estudo. Então, é perfeitamente possível quando você quer, né, doutor? Quando você quer, né, como você falou, você querer muito aquilo. Né? Se querer muito aquilo, você consegue. E às vezes a pessoa que tem muito tempo, ela não sabe usar aquele tempo. E você que trabalha e estuda, consegue sim otimizar aquele tempo e dar qualidade àquele tempo de estudo e conseguir a sua aprovação. Você fala os seus pilares, mais ou menos os meus pilares são parecidos com esses, né, de aprovação do concurso, foi o que eu passei. Para quem não me conhece, né, eu faço parte da Comissão de Direito Tributário, mas também sou procurador do Estado de Alagoas, já fui procurador federal, já fui procurador do município de Aracaju, já fui analista do TJ Ceará, mas também passei para Defensor Público Federal, procurador do município de Natal, procurador de contas do Ceará, mas eu não assumi, porque são 3 vagas lá, e outros concursos de analista. Então, assim, isso tudo, né, que eu passei, sempre estudando e trabalhando. Ou seja, é perfeitamente possível, desde que você tenha 3 pilares na minha concepção, né? 3 pilares fundamentais, né? E eu falo isso. Disciplina também. Você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que realmente otimizar seu tempo, você tem que fazer a estratégia. Tudo isso eu boto na disciplina de estudo, no trabalho, para aprovação. Né? Sem isso, você não aprova. Você tem que ter conhecimento. Né? A gente estava falando, você não precisa ser um especialista na área X. Embora, né, os colegas aqui da Comissão de Direito Tributário, é importante, né? Vocês são especialistas em direito tributário, né? Então já é algo a mais. Para quem quer fazer procuradoria, que realmente a matéria cai muito, né? E nós temos aqui em breve, até alguém pode ser colega meu futuramente, né, Geraldo? Vai ter concurso para procuradoria do Estado de Alagoas, né? Vai ter próximo ano, vai ser lançado o edital e prova no segundo semestre do próximo ano. São 15 vagas, né? Um concurso realmente muito bom. E quem tem direito tributário na veia e tem conhecimento, eu acho que já está na frente, porque é uma matéria que realmente é bem cobrada, né, em concurso para a procuradoria. Né? Persistência também, eu acho que você tem que persistir, que o normal, o Geraldo falou, eu também fui assim, eu acho que nós somos a regra, né, Geraldo? Somos pessoas normais, ninguém que era nerd, né, Geraldo, na faculdade, todo mundo aproveitava, via lá quem é da Unifor sabe, tipo bigode, né, Geraldo? Dia de sexta-feira, tava lá, né? A gente não tinha nem um pouco de nerd, né? Mas a gente botou na cabeça que queria passar no concurso e se dedicou, né? Então, assim, a regra é não, assim, eu acho que a regra é não passar de primeira. Você percorrer esse caminho de frustrações e persistir. Então, além do trabalho, da disciplina do estudo, você tem que ter persistência. Entendeu? Tem que ter persistência, porque a derrota vai ser sua companheira no começo. Geraldo, não sei se você sabe, eu fui da AGU. Né? A AGU é uma Advocacia Geral da União, que representa a República Federativa do Brasil, né? Como o setor de advocacia maior do Brasil, na verdade. Né? São advogados públicos e formado por 4 carreiras. Procurador Nacional, Procurador Federal, foi o que eu passei, advogado da União e Procurador do Bacen. São 4 carreiras. Eu fiz as 4 provas, de 2005
a 2010. 2005 eu estava na faculdade ainda, mas já fazia prova. A 2010. Eu fiz todo, Gerardo, não sei se você sabe esse número. Eu fiz 8 provas. Eu perdi 7 concursos da AGU, né? Então, assim, faz parte a derrota, mas eu persisti e consegui realmente a aprovação. E não só na AGU, tantos outros concursos, e até larguei a AGU depois, e hoje eu sou procurador do Estado, né? Uma carreira que realmente me satisfaz em todos os sentidos, e é uma carreira que eu queria, que eu quero, tá? Que eu sou muito feliz. Além do trabalho, da dedicação, da disciplina, a persistência que você vai ter, tem que ter fé na aprovação. Né? Aí eu acho que os nossos pilares são parecidos, Gera. A gente só muda um pouco de nome. E essa fé é o quadro no equilíbrio emocional. Né? Você tem que ter, acreditar em você, que você vai passar. E como você bem falou, o trabalho te dá uma segurança muito boa nisso. Olha, você está fazendo aquela prova ali, você quer passar. Mas se não passar, a vida não vai acabar ali, você não vai morrer. Você vai ter sua vida ainda para continuar, você vai ter trabalho, segunda-feira você vai trabalhar, aquela semana que você levou aquele resultado negativo, vai servir do trabalho, vai ser uma válvula de escape, né? Para aquela semana que não foi, que foi frustrante, né? Então é isso, eu sou prova viva do que o trabalho e o estudo lidam de lado a lado, né? E é possível, perfeitamente, sim, toda pessoa ser aprovada. E tem um detalhe a mais, a depender do seu trabalho, né? Normalmente a gente entende que o advogado ou a pessoa que está como analista, como assessor, tem um trabalho jurídico. E aquele trabalho, por segunda fase, Geraldo, eu achei fundamental. Eu trabalhei como analista do TJ, né, como assistente, depois virou analista, e eu consegui uma lotação num gabinete do desembargadora Maria Celeste Tomás de Aragão. Né, uma pessoa formidável que me aconselhou muito. Essa parte da humildade vem dela, Geraldo. Ela falou, quando você passar, Helder, seja humilde para sempre. Eu tento seguir esse espaço aí até hoje. E lá, a gente fazia as minutas de acórdão, as minutas de decisões, e isso servia muito para me pôr em prática o meu conhecimento. Porque você absorve aquele conhecimento. Se você não botar ele na prática, você não consegue absorver muito aquilo. Você não consegue entender muito aquilo ali. Eu achava que no meu trabalho, né, pôr em prática aquilo que eu aprendi era fundamental. É a minha receita de bolo, né, Helder? Como? Foi simples demais. Eu falei de receita de bolo, aí você veio com esse aprofundamento prático aí, dando uma aula, rapaz. Pois Colocar o conhecimento em prática mesmo. Não é. Eu acho que é fundamental. Se você não está trabalhando, você não consegue pôr em prática. Você vai ver como é que faz um agravo. Se você não está trabalhando, você não vai vai saber como é que faz um agravo, quais são as peças fundamentais, qual é o prazo do agravo, e assim vai, o que tem que ser escrito no agravo, as razões, a presta em posição. Você não vai saber se você não trabalhar. Se você não aplicar em prática. Tem manuais, mas a prática é impagável. A prática é incomparável. Então, assim, eu agradeço tudo que eu sou hoje, dos cargos que eu passei, foi fundamental aquele meu estágio, entre aspas, né, que eu era assessor, eu era assessor analista, no gabinete da desembargadora Maria Celeste Tomás de Aragão. Porque eu realmente aprendi muito ali, pondo em prática realmente o meu aprendizado nos livros, né? Grande, Gério, eu acho que aí as perguntas não teve nenhuma, aqui eu acho que o pessoal não está muito, ou está satisfeito, ou não sei, mas a gente não encontrou aqui perguntas. Gério, você quer dar mais alguma palavrinha, algum arremedo aí? Quero, meu amigo, quero sim, quero realmente falar que, assim, durante a minha preparação para concurso público, você era, sim, uma referência, principalmente... Vai sair agora? Vou falar aqui qual era o apelido do Helder, do Eldin. O Eldin era o pedreiro dos concursos. Era força bruta. Eu vou aprender aqui pelo livro, vou resolver as questões, vou ler, li mais uma vez, li 2 vezes, li 3 vezes. Não está dando certo? Meu amigo, eu vou decorar isso aqui na marra, na força bruta e vou passar. E 1 hora de estudo, não deu, 2, 3, e não tinha limite, não. Se tivesse que abrir mão do final de semana, do convívio familiar, enfim. Acabei com as namoradas que estavam atrapalhando, né? Você citou isso, então eu me sinto... Eu posso comentar, eu não ia comentar, mas certa vez, quando nós estávamos estudando
no salão de festas do apartamento dos meus pais, que a gente tinha um grupo de estudo aos domingos, eu, você, Felipe Magalhães, que eu acho que faz parte da Advocacia da União, acho que também certa vez foi. O Felipe é Procurador Federal. Procurador Federal. Está em Juazeiro, mas está aqui lotado no Ceará, aqui em Fortaleza já. Chegou já. Excelente. E a gente conversando e você falando, não, acabei o namoro, estava interferindo nas minhas horas líquidas de estudo. Então, era tudo em prol desse plano. E realmente, assim, a questão do comprometimento, da disciplina, do equilíbrio emocional, acho que você definiu muito bem na questão da fé. Você acreditar que você realmente vai conseguir aquele objetivo e não desistir. Não desistir. O normal, perfeita a sua colocação, o normal é ser reprovado. A exceção é a aprovação. Você é reprovado várias e várias vezes para conseguir uma aprovação. Esse é o normal, é assim que funciona essa técnica de concursos públicos. Eu gosto de um exemplo, meu amigo Helder, que o concurso público é uma luta de boxe onde você não precisa bater em ninguém, nem você precisa derrubar seus adversários. Você só precisa aguentar porrada durante 12 rounds, todos os golpes, alguns golpes baixos, e você se manter em pé, você se manter firme, você se manter resiliente e conseguir chegar ao final. É isso. É uma luta que quem permanece em pé no final consegue. Quem não sai da fila consegue o seu objetivo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas Geraldo ou Gera, como meus amigos mais próximos me conhecem, tu levaste quanto tempo para passar? Quanto tempo demorou? Foi tanto tempo? Foi isso? Foi aquilo? E muitos alunos têm essa curiosidade, quanto tempo leva para passar? E no começo eu confesso que eu dizia, eu levei tanto tempo o primeiro cargo, depois o segundo cargo foi mais isso, até eu chegar no meu objetivo final foram tantos anos. Mas eu parei de falar isso, sabia, Helder? Assim, eu acho que essa questão de quanto tempo você leva é algo muito pessoal. Cada um tem sua luta, tem sua batalha, tem suas condições, suas dificuldades pessoais. Existem dois grupos, eu acho, né? Os que passam e os que desistem, né? Os que passam e os que desistem, verdade. E aí eu vi aqui dizer quanto tempo eu tinha levado para passar. Primeiro, não ia ajudar em nada, porque as nossas realidades eram distintas das pessoas que me perguntavam. Isso é muito pessoal. E segundo, ia ser um fator de ansiedade, porque a pessoa podia já ter passado daquele tempo. Se eu não passei tantos anos, eu não vou passar mais nunca. Enfim, mas é algo muito pessoal, mas você tem que ser resiliente. Alguns vão passar em menos tempo, outros em um tempo maior. Nosso colega assim, Felipe, né, passou bem rápido, né? Nosso colega Felipe. Estudando só na semana, a gente ficava indignado, né, Geraldo? Ele só estudava na semana, não estudava no final de semana, estudava 6 horas por dia e passou com 6 meses, 1 ano para a AGU. Passou, mas Deus... Não tem parâmetro, né? Não existe. Não tem parâmetro. E eu digo mais, Deus tem um propósito para cada um. Eu não, nenhuma religião específica é acreditar em outras. Deus mas o que você acreditar, né? Eu falo quando existe um propósito superior. Existe um propósito superior. E assim, só os anos vão contar aquilo que não faz sentido durante os dias, né? Os anos contam aquilo que os dias desconhecem. Então, assim, eu me lembro desse concurso do Felipe, foi em 2006. E 2007 ou 2006, ou se eu ainda advogava e eu fiz essa prova, nós fomos para a segunda fase. Eu perdi esse, eu passei em 2010, 3 anos depois. Pois é, eu tenho uma história engraçada, porque esse concurso para procurador federal, nós fomos para a segunda fase, e na segunda fase eu errei a peça porque eu neguei um benefício, enfim, não sei, enfim, como era, eu não tinha maturidade. E você precisava fazer 12 pontos, 6 e 6 em cada prova para ser aprovado. E eu fiquei com nota final 11,2, 11,3, era uma diferença pequena a olhos leigos, mas muito difícil de você tirar essa diferença em recursos.
E eles divulgaram o nome de todo mundo no Diário Oficial e as notas. E as pessoas começaram a me ligar para parabenizar. Parabéns, você passou, que maravilha, se formou agora e já passou num grande concurso. E eu dizia, não, eu não passei. Passou, você tirou, foi mais do que 10, você tirou 11,3. Eu sei que lá pela quarta... passou, mais, né? Do que passou. Eu sei que lá pela quarta, quinta ligação, eu já estava aceitando os parabéns. Era mais fácil do que explicar. E essa vida de concurso traz essas histórias cômico-trágicas também, mas isso fica, é sua parte da sua história, parte da sua formação, e isso que é o importante. Mas se eu tivesse passado, talvez, naquele momento, minha vida fosse completamente diferente hoje. Então, assim, você tem que ter uma certa maturidade e calma para entender que é aos poucos que as coisas vão dando certo. E lá na frente, tudo isso vai fazer muito sentido. E, meu amigo, parabéns, a sua história é belíssima. Tudo bem, Gera. Quando eu vejo alguém com muito mimimi, dá vontade de passar o seu contato, ó, ligue para o Helder, que ele vai te dizer como é a preparação para concurso. Meus parabéns, meu amigo. Obrigado, doutor Geraldo. Em nome da Comissão de Direito Tributário da OAB Ceará, nós agradecemos imensamente a sua participação. Foi aqui, tá só comentários aqui para você, dizendo que você é muito bom, é uma inspiração, satisfeito. E eu acho, Geraldo, também eu acho que eu até vou juntar junto, a gente tem um pouco de humor, né? Eu acho que isso aí tira o peso dos cargos, né? Eu acho que isso é importante na vida também, levar um pouco na brincadeira, que fica mais suave. A live era para ser com 1 hora, já. Nós estamos já com 1h10 e eu acho que está na hora de encerrar aqui. Novamente, nós agradecemos em nome da comissão. Melhoras aqui até para o nosso presidente, né? Um familiar hospitalizado, que dê tudo certo, fé em Deus, confiar sempre em Deus. Deus também, novamente, né, Gera? Deus, além do concurso, serve para a vida também. Que ele tenha realmente uma saída rápida. Então é isso. Ficamos por aqui, não é isso? Grande abraço. Isso aí, meu amigo. Forte abraço, estou à disposição. Obrigado por todos também. E até a próxima.